Olá, começa agora o Alba Entrevista e hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Alba Fabrício Miller, ele que é superintendente da Transalvador, a superintendência de trânsito aqui da capital baiana. Seja muito bem-vindo, Fabrício, mais uma vez aqui com a gente, né? Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui. É importante a gente falar então das atualizações da Transalvador, o que é que tem de novidade no órgão para a gente? Bom, atualmente a gente lançou o programa Região Trânsito Calmo, que é um projeto, na verdade, para a região da Pituba, um projeto que traz amplamente um conceito de Traffic Calm, que já é amplamente utilizado em outros países, um programa consolidado já em diversas cidades no mundo afora, Europa, Estados Unidos, e a gente traz agora de forma bastante ampla para um bairro inteiro, que é o caso da Pituba. Então, diversas ruas da Pituba terão ali intervenções físicas, muitas delas obras, são mais de 30 obras espalhadas por toda a Pituba, que traz para a gente principalmente questões de segurança para o pedestre, para o ciclista, e traz realmente uma nova forma de você lidar com as vias e com certeza num momento muito importante, onde Salvador ele vem sendo reconhecido internacionalmente pelo seu trabalho na redução de mortes no trânsito. Salvador hoje é uma referência na América Latina em número de mortos no trânsito, que vem caindo bastante. Então, eu acho que esse projeto ele tem tudo a ver com o momento atual de Salvador. Que tipo de intervenção será feita ali na Pituba? Serão nas ruas internas, é isso? Desde redução de velocidade nas ruas internas, até redesenho de rotatórias, estreitamento de vias, para que você tenha naturalmente uma redução na velocidade. Né? Você tem ali, por exemplo, na Minas Gerais, todas as interseções terão os seus passeios alargados no local de travessia dos pedestres. Com isso, você traz mais segurança ao pedestre. Ali você tem algumas ruas, inclusive, que são ruas sem saída, né? Entre uma rua e outra. Há uma previsão de mudança também nessa estrutura? Sim, na verdade, a gente estudou todas aquelas vias que são fechadas, vias fechadas há muitos anos, né? E a gente começou a avaliar se a abertura dessas vias traria benefícios à circulação, e a gente avaliou que algumas sim, outras não. Outras poderiam trazer até risco para a circulação. Então, optamos pela abertura de 5 vias, né, e que a gente tem certeza que vai ser um ganho para o bairro, para a região. E vão ter radares ali também? Olha, nas ruas internas, onde a velocidade será 40 km por hora, não. A gente vai reduzir a velocidade e controlar essa velocidade de outra forma, como eu disse, com intervenções físicas que obriguem o motorista a seguir de forma mais tranquila. E ali também você tem pequenas rotatórias, né? Ali pela Pituba você tem e muitas vezes não são respeitadas. Às vezes o motorista passa naquele, a gente chama como você chama aquilo que vocês colocam na via para fazer a redução de velocidade nas rotatórias. Os tachões, né? Isso. A gente ouve mesmo, as pessoas passam por cima e não respeitam a rotatória. Há uma previsão de retirar de alguns locais, colocar em outros. Elas são importantes nessas intervenções? Sim, existe uma previsão de redesenho de todas as rotatórias, mudando o seu raio, mudando o seu formato, né, para que a gente possa ter um maior respeito da população e com isso você tem menos acidentes. Então há sim previsão de mudanças e algumas mini rotatórias viram rotatórias de verdade, rotatórias físicas, né, que obrigam o motorista a fazer aquele giro. Você não pode fazer isso em todas porque a mini rotatória pintada ela tem um porquê, né? Porque caminhões maiores que precisam passar para fazer entrega, eles não conseguem fazer aquele giro. Então, obrigatoriamente, eles têm que passar por cima. Isso é previsto, inclusive, no próprio código. Mas em alguns outros locais teremos rotatórios maiores que permitam, que obriguem o veículo realmente a seguir com mais cautela e de forma mais disciplinada. A Pituba está interligada com o Itaigara. E o Itaigara tem sofrido aí há alguns meses a questão da obra do BRT. Quando a gente vai poder ter melhoria ali naquele trânsito? Muito em breve. Eu acho que parte das obras do BRT começam a ser entregues ainda esse ano, que é o caso dos viadutos direcionais que ficam ali no Parque da Cidade, que vai trazer enorme benefício à circulação dos veículos ali que passam. Você vai eliminar problemas históricos de engarrafamento e o resto das obras elas começam a ser entregues a partir do início do próximo ano, como os elevados, novos retornos, que tenho certeza que vai ser uma obra transformadora ali para aquela região. O viaduto ali vem de Cidade Jardim Itaigara ou é daquela região do Hospital Aliança para cá? Como é a definição? São 2 viadutos direcionais. Um viaduto, quem sai ali do Itaigara em direção a Lucaia. Então você não precisa mais... Ele cruza por cima da via, então você não precisa mais fazer aquele retorno, que era sempre um ponto de engarrafamento. E outro viaduto
de quem vem da paralela e quer ir em direção ao Parque da Cidade, também sobe, cruza a avenida e já cai de forma direta ali, sem passar por nenhum tipo de cruzamento ou semáforo. Ainda falando sobre as obras que impactam diretamente no trânsito da cidade, eu queria falar de Ondina. A Ondina também está passando por uma grande intervenção e a Avenida 7 de Setembro também, né? Nós temos mais de 15 intervenções ao mesmo tempo na cidade, intervenções essas que acabam impactando na via, né? A gente tem na região do Curuzu, na região dos Dedenzeiros, São Cristóvão, Edgar Santos. Locais de grande concentração locais de de pessoas. grande circulação, locais de grande movimento de veículos e obras que vêm para trazer melhorias. E Ondina é uma delas. Ondina faz parte do processo de requalificação de toda a orla atlântica da cidade. É um projeto belíssimo, um projeto que vai integrar o que já está pronto da região da Barra e parte de Ondina até o Rio Vermelho também, que já está pronto. Então vai trazer ali muitos benefícios aos usuários, não só aos moradores, que vão poder ter ali a sua orla requalificada, mas as pessoas que passam e que vão contemplar a orla, fazer seu esporte, todo mundo ali está sendo contemplado. A ideia é que ainda nesse verão a gente consiga, porque tem o carnaval, né? Aquilo tudo está dentro do circuito do carnaval. Isso, a via principal ali da Ondina será entregue antes do carnaval. As obras provavelmente continuam após o carnaval, já atuando ali na via marginal, naquela região já da marginal da Avenida Oceânica. Uhum. Ali naquela lateral do hiperposto, você sempre tem um acúmulo muito grande de veículos nos horários de pico, naquela sinaleira que historicamente a gente fala que é a que mais demora em Salvador, e ali atrás, para quem vai para a região do Shopping da Bahia, que cruza a pista, quem vem de dentro ali do Itaigara, da região do Itaigara, cruza, e algumas pessoas querem seguir para fazer o contrário, ir em direção à Lucaia. Tem alguma previsão de mudança ali? Olha, aquilo a gente já tinha mudado, já tinha trazido uma grande melhora na época que fizemos uma obra e umas mudanças no Iguatemi em 2015. Agora, por conta das obras, parte daquelas mudanças precisaram ser revistas, mas após a obra ficar pronta, nada mais será como antes, né? Ali muda tudo, todo aquele conceito que você conhece hoje do hiperposto, de cruzamento, não haverá mais aquele cruzamento, aquele semáforo não existirá mais. Então, é uma questão de tempo para que as obras do BRT sejam entregues e venham trazer aí essas melhorias para a cidade. Exatamente. Inclusive tem uma publicidade da prefeitura dizendo, né, obras são muito chatas e provocam muitos transtornos, mas a gente então pode esperar um trânsito muito melhor. Em percentual, vocês conseguem dizer em quanto vai melhorar o trânsito dessas regiões onde há essas intervenções? Olha, é difícil você dizer percentualmente o valor da melhora, mas que vão haver melhoras, isso são inquestionáveis, inclusive melhoras de problemas históricos que nós tínhamos naquela região, aquela é uma das regiões mais movimentadas da cidade. Existe uma estimativa de 200 mil veículos dia que passam por toda aquela região, então de fato é uma região já muito saturada, então essas intervenções trarão ganhos significativos. E, inclusive, nos últimos anos, aumentou muito o tráfego ali dentro daquelas ruas internas. Aquela rua em frente ao Shopping da Bahia, que virou uma opção e que todo mundo termina caindo para ali, que tem muito quebra-mola, e isso gera um trânsito muito mais intenso, dentro dessas vias que não são principais, né? O que acontece com a cidade é um organismo vivo, ela vem crescendo. Para você ter uma ideia, nos últimos 19 anos, a frota da cidade cresceu 3 vezes. E a gente tem ali o mesmo espaço viário, você não tem espaço para aumentar o número de vias ou, enfim, naquela região, está tudo já comprometido. Então, o que a gente precisa agora é, de fato, investir muito pesado no transporte público, e o BRT vem aí para isso, para que a gente, ao longo do tempo, consiga também migrar boa parte desses veículos individuais para o transporte público de massa, que é o que de fato trará grandes melhoras para a cidade. Em 2018, inclusive, Salvador se destacou como uma das cidades no mundo que teve uma redução nos congestionamentos. Talvez 2019, por conta de todas essas intervenções viárias, a gente não tenha um resultado tão bom. Mas é importante que todos os dias esteja sendo reavaliado, né? Eu queria saber como é que a Transalvador faz esse estudo para poder decidir onde vai intervir, que tipo de ação vai fazer. Bom, na verdade, esse estudo que mostrou que Salvador melhorou, ele é um estudo que foi feito pela TomTom, é uma empresa holandesa de GPS, e ele tem hoje um ranking que é reconhecido mundialmente. E anualmente eles publicam a lista de 406 cidades mais congestionadas do mundo. E Salvador, esse ano, aliás, o ano de 2018, foi a única cidade listada nessa relação que teve melhora. Todas as outras pioraram as suas colocações e tiveram um aumento no congestionamento. Salvador, em 2018, teve uma melhora. E esse é um trabalho que tem sido permanente dessa gestão municipal e da gestão Transalvador, de buscar pontos críticos, pontos crônicos de trânsito, onde conseguimos, com engenharia,
fazer melhoras, fazer obras que consigam trazer melhoras, né? A gente tem total consciência que nem sempre isso é possível, nem sempre as obras são possíveis, ou a solução é muito fácil, né? Já se fala no mundo, já se provou no mundo que a grande solução para o trânsito é tirar carro da rua, né? É tirar o carro individual e colocar ele no transporte público de massa. Essa é a grande mudança, mas Salvador tem, graças a Deus, ao longo desses anos, mostrado que também, usando inteligência, usando engenharia de trânsito, a gente consegue trazer melhoras. Quando a gente tem um aumento de pessoas no trânsito, a gente fala também do aumento de motocicletas. Como é que você vê a realidade de Salvador? Isso vem numa crescente ainda ou existiu um momento de maior adesão e agora você tem uma redução? Não, vem crescendo e essa é uma problemática que eu não diria nem que só o Brasil, mas que vários países estão enfrentando hoje, que é o aumento do número de motocicletas, um veículo barato, um veículo perigoso, que tem inclusive contribuído no aumento de mortes no trânsito em todo o mundo, né? Apesar de Salvador ter conseguido, por exemplo, melhoras de forma geral no número de acidentes com vítimas, os motociclistas têm crescido. No primeiro semestre nós já tivemos um acréscimo de 22% no número de mortes no trânsito. São Paulo teve 40%. Isso é um pouco do reflexo também dessa nova cultura e desse novo formato de relação trabalhista, né, com essas plataformas digitais de entrega, de delivery, né, pessoas que não têm muita prática com a utilização da moto, estão usando a moto hoje como meio de vida, como meio de sustento das suas famílias. Ou mesmo não conhecem os caminhos, não conhecem as ruas da cidade, né, como se movimentar. Exatamente, e além disso, pelo fato de você receber pela sua produção, pelo que você entrega, e a velocidade é importante, as pessoas acabam desrespeitando as regras de trânsito e isso tem contribuído bastante para o aumento de mortos sobre as duas rodas, né, com motos. É isso que a gente vê nos números, a gente vai continuar falando sobre isso, sobre motocicletas e sobre o trânsito de Salvador e do estado da Bahia. Daqui a pouquinho a gente volta, nós estamos conversando com o Fabrício Miller, ele que é superintendente da Trans Salvador. Não saia daí, o Alba Entrevista volta já. De volta com o nosso Alba Entrevista, hoje recebendo aqui Fabrício Miller, que é superintendente da Trans Salvador. Nós estávamos falando aqui dos motociclistas. Você sabia que a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia divulgou um dado que é impressionante? 40% das internações hospitalares advêm de acidentes de trânsito, principalmente com motociclistas aqui no estado da Bahia. Esse é um dado em âmbito estadual, mas aqui em Salvador, com certeza, a gente tem, guardadas as proporções, algo parecido, né? Porque muitos motociclistas se envolvem em acidentes. Isso, nós tivemos realmente esse primeiro semestre de 2019, foi um ano que nós observamos um crescimento no número de acidentes de motos. E isso vem alertando não só a Trans Salvador, mas outros órgãos do Brasil, porque isso é uma realidade que todos os estados têm passado. Então é algo que tem chamado a atenção e precisamos realmente focar nossas atenções, focar nossos esforços, tanto de campanhas publicitárias, quanto de medidas efetivas realmente para tentar reduzir esse número. Tem um curso que é realizado também pela Prefeitura, eu acho que também com o apoio da Trans Salvador para motociclistas? Tivemos curso para os mototaxistas, nós estamos da Trans Salvador fazendo um programa chamado Vivo na Moto, que é buscando as prefeituras bairros com palestras, com ações, para conscientizar aquele motociclista do cumprimento das regras, e ele cumprindo as regras, certamente haverá menos acidentes. E por falar em acidentes, a gente no primeiro bloco falou de congestionamentos, que Salvador, em 2018, registrou aí uma redução nos congestionamentos. E em relação a acidentes de trânsito? Houve uma redução, Salvador vem desde 2012, 2013, numa decrescente no número de acidentes com mortos, tanto que Salvador hoje é uma referência, citada inclusive pela Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, como uma das cidades que efetivamente tem tratado com seriedade esse assunto e tem resultados já positivos.
Mas é um trabalho que não para, é um trabalho que a gente acorda e dorme todo dia pensando como reduzir ainda mais os acidentes. E isso ele tem sido não só uma tônica do trabalho de fiscalização, mas também nos nossos projetos de engenharia de toda a prefeitura, desde a Fundação Mário Léo Ferreira, a Secretaria de Infraestrutura, nos projetos de infraestrutura viária, buscando soluções e buscando projetos realmente para minimizar aí as possibilidades de acidentes. E falar em acidente, não dá para a gente não lembrar do álcool, né? Da bebida e das blitz que a Transalvador realizam. Eu estou aqui com alguns dados que vocês enviaram. Só em 2019 foram quase 50 mil abordagens, 49.600 abordagens, com apreensão de carteira nacional de habilitação 4.230 vezes. Quer dizer, muita CNH apreendida esse ano. Muita CNH apreendida. Desde 2013, em Salvador, as blitz são diárias, então diariamente nós temos operações de segunda a segunda, porque nós entendemos que para mudar o comportamento de uma população, para mudar o comportamento do cidadão, não é possível fazer operações esporádicas e nem de finais de semana, ela tem que ser diária. E o que a gente percebe, Luana, em curso uma mudança de comportamento. É muito comum hoje a gente perceber, a gente ver, inclusive pessoas do nosso círculo de amizade preocupadas em não dirigir, já pensando de que forma vai para um evento, porque tem que voltar, vai beber, então vai voltar de táxi, vai voltar de Uber. Então hoje é possível já ver isso. E há muito pouco tempo atrás não era fácil ver essas decisões e essa preocupação, na verdade. É verdade, acho que foi mais ou menos o movimento do cinto de segurança, né? Quando a gente passou até as crianças da família a cobrarem, bote o cinto de segurança. Eu acho que já existe isso, realmente, no círculo de amigos você vê até os casais. Quem é que vai beber hoje? Você vai beber? A gente ouve muito isso. Exatamente, isso mostra que essa política que nós adotamos desde 2013, com operações diárias, com realmente um rigor na fiscalização, ela foi está sendo capaz de mudar o comportamento da população e trazendo muito mais segurança. E para o verão, muita blitz está prevista então? Da mesma forma, todos os dias, em alguns períodos do verão, a gente reforça essas equipes, e conseguimos fazer até mais de uma por dia. E essa é o nosso trabalho que vem sendo feito desde 2013. É isso, porque quando a gente olha aqui nos dados, a gente vê que realmente nesse período de verão sempre tem, né, o maior número de apreensões, abordagens e apreensões também. Exatamente. Porque as pessoas precisam saber se comportar mesmo nesses momentos aí de festa. É preciso pensar antes em si e no outro também, que está ali na rua, que você pode provocar um acidente e acabar com a vida de alguém. Eu queria falar também da Zona Azul. Que a gente tem uma novidade recente aí, que a Zona Azul não tem mais cartela, né? Para você, telespectador, que ainda está na cabeça ali, vou estacionar, vou pagar meus R$3 para uma curta duração, vou pegar minha cartelinha e vou botar no painel. Não tem mais papel na Zona Azul? Não tem mais guardador de carro em Salvador? Não, existe sim. Na verdade, o estacionamento rotativo, aqui em Salvador chamado de Zona Azul, ele é hoje uma necessidade dos grandes centros urbanos em todo o mundo. Não há como você ver hoje uma cidade grande do tamanho de Salvador que não tenha ali um programa de estacionamento rotativo em suas vias. É notório que hoje o número de veículos é muito maior do que o número de vagas nas vias públicas. Então, por isso você precisa, para que haja uma democratização do espaço público, há uma necessidade de rotatividade. E por isso a Zona Azul ela vem sendo modernizada. Em Salvador ela tem quase 40 anos, muito pouca gente sabe que ela tem tanto tempo, mas ela tem quase 40 anos. Ela iniciou no início da década de 80 e iniciou com as cartelas, com o sindicato fazendo a venda das cartelas. Essas cartelas são oficiais, mas muita coisa vem passando por transformações e a gente viu a necessidade de modernizar esse sistema. E trouxemos o que tem de mais moderno no mundo hoje. Na verdade, os aplicativos hoje eles são utilizados em todos os locais que eu pude visitar e conhecer um pouco, desde Miami, Nova York. Hoje você tem ali um estacionamento através de aplicativos. Então a gente trouxe essa tecnologia para Salvador, mas não esquecemos, não abandonamos os guardadores. Na verdade, nós estamos chamando agora de operadores de Zona Azul, eles não têm ali a função de guardar o veículo, essa não é uma atribuição do município, essa não é uma atribuição deles, eles têm que comercializar o crédito de Zona Azul. Então eles estão hoje equipados com um equipamento similar a uma maquininha de cartão de crédito, e o usuário que não quiser usar o aplicativo, ele pode ir a um guardador desse e fazer a compra do seu crédito. Muito importante, Luana, que as pessoas que comprarem através do operador confirmem ali os dados da placa do veículo e o horário de abrangência da Zona Azul.
Tá? E depois disso não precisa nem levar para o carro, colocar no painel, basta colocar no bolso e o carro já está ali devidamente estacionado. E ele paga ali no cartão de crédito? É como uma maquininha de cartão de crédito e ele paga no cartão de crédito? Ou é algo que vai ser como se fosse um aplicativo na mão do operador? Bom, hoje ele só está aceitando o dinheiro, né? Mas existe já uma tramitação com o sindicato e agências bancárias para aceitação do cartão de crédito e de débito. A gente acredita que até o final desse mês já esteja aí aceitando todas as modalidades, desde o dinheiro ao débito e crédito. E como é o monitoramento desses veículos? Porque uma vez que eu entreguei o dinheiro ao guardador, que não é mais guardador, é o operador, ele vai me dar algum cupom para confirmar esse pagamento? Isso, obrigatoriamente ele tem que te dar o cupom, se não lhe der, pode cobrar. E você precisa botar o cupom em absoluto. no painel, não? Não. No momento que ele cadastrou o veículo na maquininha, ele já se comunicou com os servidores da Transalvador e o agente de fiscalização ele já está equipado com um smartphone, onde ele digita a placa do veículo e lá vai aparecer que o carro está regularmente estacionado, evitando assim uma possível notificação. Não é, então, o operador que vai notificar isso para a Transalvador, a permanência ou não fora do tempo? Não, quem faz isso é o agente de fiscalização no local, digitando a placa do veículo. Fora isso, a gente pode falar do aplicativo, né? Às vezes a gente, quando vai estacionar, eu tenho essa experiência um pouco no centro da cidade. Aí a gente fala assim, não, já paguei pelo aplicativo. O operador não gosta muito, né? Ele tem um percentual quando você pode inclusive pensar sobre isso. Você pode ajudar alguém a ganhar um percentual em cima daquela vaga, ou você pagar diretamente com o aplicativo que não vai gerar esse percentual, é isso? Na verdade, o aplicativo, são 11 aplicativos já homologados na cidade. A decisão de usar o aplicativo ou o operador é essa decisão exclusiva do condutor, do cidadão. Uhum. Ele tem o direito de usar o aplicativo. E se ele se sentir acuado em algum momento, ele pode fazer uma denúncia na Transalvador? Claro, na verdade, se ele se sentir ameaçado ou coagido, ele deve chamar a polícia, porque é um crime, ameaça é crime, coação é crime. Então, a gente entende que esse é um momento de transição, do que era para um sistema novo e que às vezes gera um pouco de resistência. A gente já tem percebido uma melhora nessa relação. Inclusive os guardadores já entenderam, os operadores já entenderam que eles têm o público que vai continuar comprando com eles, que eles não vão ter ali perda de receita, mas a decisão de usar o aplicativo ou o operador é do cidadão, nada de ninguém mais do que o cidadão. Tá certo. Então, eu queria voltar um pouquinho mais sobre a questão do carnaval. O que é que vocês estão prevendo aí de ação mais específica para o carnaval? Olha, o carnaval ele vem passando também por uma série de mudanças desde 2013. Em 2014, nós trouxemos uma experiência muito bem sucedida, que foi o credenciamento de moradores. Não há em evento nenhum do mundo, nem Copa, nem Olimpíada, uma quantidade de moradores credenciados, moradores esses que estão em torno de algum evento. Em Salvador se destaca sobre isso e a gente vem fazendo melhorias e mudanças ao longo desse período. Para esse ano a gente vai trazer realmente uma novidade muito grande, que os adesivos eles terão chips eletrônicos, as barreiras serão eletrônicas, né? A gente terá ali equipamentos que vão fazer a leitura desses chips para verificar se aquele morador, se aquele veículo tem a credencial daquela zona, para que possa acessar ali sem nenhum tipo de problema. Esse foi um trabalho que nós fizemos para dar mais conforto e para eliminar problemas que nós tínhamos historicamente, né? Eu sempre morei no entorno do carnaval e me lembro que por muitos anos a gente não conseguia sair das nossas garagens porque existiam carros estacionados por todos os locais, sobre os passeios, na frente das garagens, e hoje é uma realidade diferente. Né? Hoje há uma restrição de acesso de veículos que não são de moradores, isso traz muito conforto aí aos moradores. E esses chips vão estar nos adesivos que são distribuídos? Esses chips estarão nos adesivos. Desconheço outro local, outra cidade no mundo que tenha esse tipo de serviço para um evento específico. É um case realmente aí que tenho certeza que será de sucesso. Uhum. E o acesso de taxistas e motoristas de aplicativo vai ser facilitado? Sim, sem dúvida. Existem ali áreas específicas para esses tipos de veículos, para que são importantíssimos na festa. O transporte dos foliões com eficiência, inclusive, desestimula o uso do carro, então para a gente é importante valorizar e estimular esse meio de transporte. Tá certo, no próximo bloco a gente vai continuar conversando e temos as perguntas dos nossos telespectadores. Estamos recebendo Fabrício Miller, superintendente da Transalvador. Não saia daí, o Alba Entrevista volta já.
De volta com o Alba Entrevista. Hoje o nosso assunto é trânsito aqui na capital baiana. Esse é Fabrício Miller, ele é superintendente da Transalvador. E agora nós temos as perguntas dos nossos telespectadores enviadas por meio das redes sociais da TV Alba e também pelo nosso e-mail tvalba@fpjba.org.br. Vamos começar com a pergunta da Anusha Fagundes, ela é da Barra. Pergunta: o ticket da Zona Azul comprado através do operador precisa ser deixado no painel do veículo? Não precisa. Agora, é muito importante, Anusha, que você confira ali a placa, se a placa está correta e se o horário que você pagou, ele também está correto. Uma dúvida em relação à Zona Azul. A gente tinha aquela questão da cartela que a gente podia utilizar em um lugar, se não tivesse consumido todo o tempo, podia utilizar em outro. Isso continua valendo? Continua valendo, desde que a área seja com a mesma regra. Por exemplo, você tem hoje duas regras distintas, que é 2 horas, curta duração, e você tem multi-hora, que você pode ficar 2, 6 ou 12 horas. Se você estiver numa área de multi-hora e estiver estacionado de 6 horas, você pode ir para uma outra área que tem a mesma regra de 6 horas. Você não pode utilizar esse ticket numa área de curta duração, que é uma área de alta rotatividade. Mesmo você tendo pago até mais caro por uma multi-hora, não é permitido porque não está dentro da mesma regra. Exatamente. E áreas de 2 horas são áreas onde a gente entende que são áreas muito demandadas por estacionamento com poucas vagas. Então é necessário ali maior rotatividade. Entendi. A segunda pergunta é da Samanta Bastos, do Itaigara. Em alguns períodos é constante ver blitz da lei seca espalhadas pela cidade e às vezes passa um longo período sem ter, né? Ela não encontra essa blitz. Como isso é determinado? Na verdade, Samanta, nós temos o blitz em Salvador desde 2013 diariamente. De segunda a segunda nós temos blitz. Isso aí é uma política que nós adotamos desde o início dessa gestão para, de fato, conseguirmos mudar o comportamento da população e, com isso, salvar vidas e preservar aí as nossas famílias que estão nas ruas. As blitz, seja da Transalvador, seja da Polícia Militar, em ambas as situações, é possível que o motorista que esteja cometendo uma infração seja multado? Dependendo da infração, sim, ele será multado se for ali flagrado pelo agente da autoridade de trânsito que flagrar ele. Desde a bebida, a um licenciamento atrasado, uma falta de cinto de segurança, a utilização do celular, tudo isso é passível de notificação. Imprudência celular e álcool, essas são as principais causas de acidente hoje? Não tenha dúvida, hoje a velocidade, o álcool e o celular são as principais causas de mortes no trânsito. Clóvis Alves, a terceira pergunta vem dele, de Amaralina. Até quando será possível utilizar a cartela física da Zona Azul? A gente falou bastante sobre isso, mas é importante reforçar. Bom, até o dia 31 de outubro, as cartelas ainda estão válidas. Não haverão mais cartelas na mão dos guardadores, mas alguém que possa ter comprado ou muitas empresas compram para os seus funcionários, eles podem utilizar até o 31 de outubro. Pronto, esclarecido então. A pergunta da Jéssica Santana, lá do IAPI, é em relação às obras do BRT. A Transalvador tem participação no BRT? Tem participação constante, desde o planejamento das obras, né, ao monitoramento das obras, ao planejamento de desvios em função das obras. Isso tudo tem uma participação muito forte da Transalvador. Nada é feito sem antes um alinhamento e um estudo por parte da Transalvador com relação aos impactos que as obras podem causar. Essa obra do BRT que a gente tem atualmente, ela vai ali naquela região da Lucaia, mais ou menos, Itaigara, né? Até aquela região do Iguatemi. Depois tem outros trechos previstos? São 3 trechos. Esse primeiro trecho que foi licitado já está em execução, já está praticamente com mais de 50% concluído. Ele vai ali do Parque da Cidade até a região do Iguatemi. O outro trecho que já está sendo licitado, ele vai da Lapa, da Estação da Lapa, passando pela Vasco da Gama, e chegando pela Juracy Magalhães e encontrando com esse trecho. E um terceiro trecho que vai ali do Parque da Cidade até ali o Posto dos Namorados, que é um tramo 3 que vai levar o BRT para a região da Pituba. Então a gente ainda vai sofrer um pouquinho com a região do Itaigara aí, com essas intervenções para a gente poder respirar depois com um trânsito melhor, né? Essa região do Itaigara sofrerá intervenções, mas são intervenções mais leves, não haverá ali nenhum tipo de elevado, então todo o trajeto do BRT é em nível, então traz menos transtornos. Tá certo. Tatiara Nunes, lá de Cajazeiras, pergunta: para ser mototaxista, precisa fazer o curso da Transalvador? Na verdade, a Transalvador não faz o curso. E quem regulamenta a mototáxi é a CEMOB. E a CEMOB, sim, exige ali cursos de formação, existem alguns cursos que são necessários para que o cidadão possa ali ser permissionário de um mototáxi. Os mototaxistas vão estar rodando no Carnaval. Eles
já estão, né, regulamentados. As pessoas precisam observar o quê quando vão pegar um mototaxista? Olha, primeiro, a optar por mototaxistas oficiais. São aqueles mototaxistas que estão fardados, com a marca da prefeitura, com o número do alvará no colete e na moto. Isso dá segurança para o usuário, que é um motociclista regular, que ele está habilitado, que ele está documentado, que ele tem ali o curso de formação, ele pode transportar com maior segurança. Pronto. Bernardo Santiago de Itapuã pergunta: o projeto Trânsito Calmo será exclusivo do bairro da Pituba? Não, de forma nenhuma. Na verdade, a Pituba é um bairro piloto, é o primeiro bairro que nós estamos trazendo esse conceito mais amplo de trânsito calmo, mas já tem outros bairros que estão aí nas nossas previsões, inclusive Itapuã, que é um bairro que tem ali um diálogo muito forte com o pedestre, com o ciclista, e certamente o bairro de Itapuã é um dos bairros que a gente tem vontade de implantar esse projeto. Falando em Itapuã, como é que vocês avaliam a nova via, né? A Mãe Estela de Oxóssi. Acho que deu uma respirada aquele trânsito também, né? A Mãe Estela de Oxóssi foi um projeto da Transalvador, foi executado pela Sucop, mas de fato ela foi uma obra assim que ela teve um resultado positivo logo de imediato. No dia da sua abertura a gente já percebeu que eliminou completamente um tráfego que ficava, um trânsito congestionado que ficava ali no final da paralela, diariamente, no final do dia, aos finais de semana. Você teve um ganho significativo, né, que refletiu não só para a região de Itapuã, de Estela Maris, mas também para a região da paralela em sentido aeroporto. Mas ali próximo, São Cristóvão ainda é um gargalo? São Cristóvão é um gargalo em função das obras, essas obras já estão sendo concluídas, vai resolver problemas históricos de São Cristóvão, como alagamentos, buracos que aconteciam por conta de uma drenagem ineficiente. Isso tudo está sendo resolvido com essa nova obra, trazendo também uma outra realidade para o bairro. O Tiago Brito, do Rio Vermelho, quer saber como saber se a área em que eu moro, no Rio Vermelho, precisa de cadastramento para o carnaval. Ótima pergunta. No site da Transalvador, você tem ali um íconezinho do carnaval e você tem que consultar o CEP. Quando você coloca o CEP ali, você vai saber se a sua área está dentro de uma área de restrição ou se sua área não está na área de restrição. Se sua área de restrição estiver dentro da área de restrição, você tem até o dia 20 de novembro para fazer o cadastramento, né? Os adesivos além do chip, que eu já falei anteriormente, eles vão vir com a placa do veículo. Então é importante que para as pessoas receberem em casa, que eles cadastrem o seu imóvel, cadastrem o seu veículo, porque senão vão ter que ir num posto da Transalvador fazer essa retirada. Eu tenho visto algumas pessoas cometerem infrações de trânsito diante das mudanças que foram feitas na estrutura em alguns lugares. Uma delas é ali na Garibaldi, né? Vocês tiraram uma possibilidade de cruzar para o retorno ali à esquerda, tendo que ir lá na Praça Lord Cochrane e você aumentou muito o trajeto de alguém que precisa fazer esse retorno. Como é que vocês têm avaliado isso? Se tem sido repensado? Se alguém, um cidadão de Salvador, quiser sugerir alguma mudança ou retorno de alguma outra situação, como é que a gente pode conduzir isso? Bom, na verdade, com relação a essa obra ela não foi feita para eliminar aquele retorno, ela acabou eliminando por uma necessidade. Aquela obra ela foi feita para uma melhoria na velocidade média e na fluidez da própria Garibaldi. O que acontecia ali? Aquele retorno do Monumento Clériston Andrade, ele tinha naquele trecho 3 faixas. E os veículos ocupavam praticamente as 3 faixas para fazer a conversão à esquerda. Então, quem ia sentido centro acabava ficando engarrafado e congestionado ali. E agora nós temos, em vez de 3 faixas, nós temos 5 faixas, né? E quem vai sentido centro fica sempre livre, porque quem vai fazer a conversão está sempre ali, como a gente chama, enclausurado por dentro de um canteiro. Então, isso trouxe uma melhoria muito grande para a velocidade média. A gente tem, inclusive, medições que nós fazemos periodicamente, e no horário de pico, antigamente, você demorava da Lucaia até passar o Monumento Clériston Andrade 18 a 25 minutos, dependendo do dia, em função do congestionamento. Hoje você demora de 6 a 8 minutos, isso cronometrado pelas nossas equipes. Que tem os moradores daqueles prédios que vão naquelas clínicas que estão depois do retorno, daquela barreira física, que não conseguem. Então a gente tem que pensar no maior fluxo, né? E infelizmente algumas pessoas vão ter que fazer o retorno maior. A gente se depara com essas situações também em que você não dá para atender todo mundo, mas precisa pensar no maior fluxo. Como é que vocês fazem esses estudos? Na verdade, o princípio básico é atender a coletividade, né? A gente sabe que nenhuma intervenção de trânsito ela é unânime, né? As pessoas
Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, mas é sempre pensado em atender o maior público possível. Sempre a coletividade ela acaba se sobrepondo aos interesses individuais. E qual é o grande desafio hoje em Salvador, Fabrício? Olha, o grande desafio de Salvador eu acho que é o mesmo dos grandes centros urbanos. Salvador é uma cidade, uma grande metrópole, você tem hoje 1 milhão de habitantes, uma frota crescendo exponencialmente, você tem algumas particularidades e alguns desafios ainda maiores em função da própria topografia da cidade, muito acidentada, né? E, enfim, a mobilidade é o grande desafio dos grandes centros. Você tem que hoje buscar medidas para eliminar ali o carro individual, valorizar o transporte público de massa, eu acho que a administração tem feito isso, para que no futuro, num futuro muito próximo, a gente possa ter uma cidade onde as pessoas deixem os seus veículos em casa e optem pelo transporte público, porque senão, isso é o caso de várias cidades do mundo, as cidades vão começar a ter grandes problemas. Eu queria te parabenizar, porque são 7 anos na Transalvador e já é um tempo muito bom para você ter uma grande experiência no trânsito dessa capital, né? Já tenho bastante tempo, desde o início dessa gestão municipal. Eu acho que eu sou o superintendente que mais ficou no cargo. Com certeza. Mas isso tem ajudado muito, porque é de muita importância a continuidade. Você tem que ter tempo para poder planejar, né, preparar e executar os projetos. Então, isso tem sido positivo. Eu queria te agradecer aqui por vir até a TV Alba, prestar esses importantes esclarecimentos à população, Fabrício, e desejar aí um excelente trabalho nessa que é a estação que está chegando, que é o verão, que Salvador bomba, como se diz por aí, e que tem muito mais carro, muito mais gente, muito mais turista, que a gente tenha menos acidentes, menos ocorrência e mais alegria nessa cidade. É o que todos nós desejamos, eu agradeço o convite, estou sempre à disposição. Obrigada e obrigada a você que nos acompanhou até agora. Você pode rever essa entrevista e compartilhá-la. Assista a TV Alba nas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Alba Entrevista. Tchau, tchau.